eu estou aqui para mostrar para vocês algumas dicas e algumas sugestões de como planejar um projeto de pesquisa. Esse texto e essa minha fala para vocês está disponível aqui no meu site, albertoclaro.com, e vocês procurem aqui como planejar uma pesquisa científica, que vocês vão achar esse material. Bom, então eu queria... vocês podem perceber que o post está bem completinho aqui, inclusive tem uma coisa bem legal, que é um mapa mental aqui, que vocês vão poder acessar, clicar e verificar a utilização dele, um mapa mental sobre a elaboração de um projeto de pesquisa. Então vamos verificar como planejar uma pesquisa científica, né? Mas para começar, eu quero perguntar, o que é pesquisa científica e o que envolve nesse planejamento de pesquisa científica? Bom, ela é um processo estruturado que busca encontrar respostas para perguntas específicas, usando métodos e técnicas científicas. O planejamento adequado é fundamental para garantir que a pesquisa seja bem-sucedida e produza, assim, resultados confiáveis e válidos. Bom, nessa apresentação, aqui nesse material que eu estou preparando para vocês, eu pretendo trabalhar as etapas essenciais do planejamento de uma pesquisa científica, incluindo a escolha do tópico, tema de pesquisa, a formulação da hipótese ou problema de pesquisa, o projeto de estudo ou projeto de pesquisa, a elaboração dessa proposta, a coleta, método, a coleta de dados, o método, a análise desses dados, conclusão, publicação. De uma forma, logicamente, mais resumida. Depois, com o tempo, eu vou publicando mais material especificamente para cada tópico desses. Bom, então, esse material aqui tem o objetivo de aproximar o estudante, o pesquisador iniciante, do âmbito das pesquisas científicas, demonstrando a complexidade que isso envolve, mas também as possibilidades que a gente tem. Bom, primeira coisa, então, é a pesquisa do tópico, a escolha do tópico ou tema de pesquisa, né? Essa é a primeira etapa de um planejamento de pesquisa científica. É importante escolher um tópico de interesse da sociedade e que seja relevante para a sua área de estudo ou para o conhecimento. Além disso, é fundamental verificar se há uma base sólida de literatura científica existente para esse assunto. Então, a escolha do tópico, do tema, também deve levar em consideração a disponibilidade de recursos, como dados e financiamento. E também a capacidade do pesquisador de realizar essa pesquisa, principalmente tempo para isso. Então, uma boa maneira de a gente começar isso é escolher fazer uma revisão bibliográfica, né? Fazer uma busca em base de dados e artigos científicos relacionados à sua área de estudo, verificando assim quais são os temas mais atuais e relevantes na sua área. Além disso, ao se justificar a escolha do tema, pode ser demonstrado interesse pessoal ou profissional nele, ou mesmo experiência que você tenha previamente nesse tema. Claro que alguns temas podem ter mais resistência de serem escolhidos que outros. Tá? Eu já produzi material sobre isso lá no site. Se você procurar como escolher o tema de pesquisa, você vai encontrar material para te ajudar também. Depois passamos à formulação do projeto de pesquisa, né? Os problemas de pesquisa são fundamentais para a estruturação de qualquer texto acadêmico e, ao mesmo tempo, constituem uma fase ou etapa de difícil resolução, quando estamos na etapa de planejamento de pesquisa, como é, nesse momento, essa nossa conversa. Bom, e essa etapa, seja ela em forma de artigo, de TCC, de tese, de dissertação, ou de qualquer outro tipo de texto científico, é muito mais pesado mesmo, né? Então, não se preocupe que isso é comum a todos os pesquisadores. Bom, vemos muitas vezes, né, falta de clareza na apresentação de um problema de pesquisa em textos científicos, e ele é o início de toda a pesquisa. A partir dele se estruturam as demais fases da pesquisa. Portanto, não existe uma pesquisa científica sem um problema de pesquisa. Em primeiro lugar, esse problema tem que responder a uma determinada pergunta de pesquisa. Tá? O problema também é fundamental na hora que a gente vai definir
o método, ter a definição metodológica do seu trabalho. Tem a ver com algo da realidade que ainda não foi compreendido, e por isso a gente chama de situação problemática. Portanto, ele precisa que seja significativo e contribua para o conhecimento sobre determinado tópico, no caso, o tema de pesquisa. Ao realizar a sua pesquisa, o estudante, o pesquisador, o docente, deve construir uma narrativa que não apenas apresente o problema como óbvio, mas também mostre porque aquele problema é realmente algo que possa trazer ou uma contradição e, por isso, até precise ser e mereça ser pesquisado. É importante definir o problema e entender esse tipo específico de situação que se quer investigar. Isso é parte constitutiva de todo texto acadêmico e a gente tem que convencer o nosso leitor, a nossa leitora, de que aqueles problemas merecem ser pesquisados. A partir daí, nós pensamos na formulação das questões ou hipóteses de pesquisa, depende da sua estratégia metodológica. Uma vez que o tema e o problema de pesquisa tenham sido escolhidos, a próxima etapa é formular as questões ou hipóteses de pesquisa. Elas são perguntas específicas, né? As questões são perguntas específicas que o pesquisador ou pesquisadora buscam responder através da sua investigação. Elas são fundamentais para direcionar a pesquisa, delimitar o escopo do estudo e guiar a coleta de dados. As questões de pesquisa podem ser formuladas de diversas maneiras, como, por exemplo, o que precisa ser pesquisado? Como? Por quê? Qual? Quem? Quantos? Onde? Essas perguntas, né, elas começam dessa forma, elas devem ser claras e precisas e também relevantes para o tema de pesquisa. Elas devem ser formuladas de maneira a permitir a obtenção de respostas concretas e mensuráveis. Já a hipótese é uma suposição testável sobre o que o pesquisador espera encontrar na sua pesquisa. Ela deve se basear no que já se sabe sobre o assunto e deve ser clara e específica. A hipótese deve ser testável, ou seja, deve ser possível coletar dados para provar ou refutar a hipótese. Além disso, é importante lembrar que a hipótese precisa ser formulada de forma a ser possível medir os resultados obtidos com ela. Bom, aí nós vamos começar a falar de uma outra etapa aí da nossa fala, do nosso material, que é o projeto de pesquisa. Inclusive, eu tenho lá um mapa mental lá no site, é só procurar o tópico de projeto de pesquisa que vai achar esse mapa mental e eu espero que seja bem útil para você. Mas essa seria a quarta etapa de qualquer planejamento de projeto de estudo ou operacionalização da abordagem construída com vocês até aqui nesse momento. Nessa etapa, nós, pesquisadores, devemos planejar como vamos coletar e analisar dados, incluindo a amostra, os instrumentos de coleta de dados e os procedimentos de análise. Essa etapa é o método, ou a escolha metodológica, que eu já vou falar mais um pouquinho daqui a pouco. Esse projeto de estudo também deve incluir um plano detalhado para a coleta e análise dos dados, bem como um plano de contingência para lidar com problemas inesperados. É importante lembrar, nesse aspecto, que a amostra é uma parte crucial do nosso projeto de estudo, pois é a partir dela que serão obtidos os dados para análise. É preciso escolher cuidadosamente a amostra para garantir que seja representativa da população-alvo e evitar viés na coleta de dados. Além disso, é importante definir os instrumentos de coleta de dados, como questionários, entrevistas, observações, etc. E garantir, então, que esses instrumentos sejam válidos e confiáveis. Se deverá, a partir daí, elaborar uma proposta detalhando o objetivo da pesquisa, as perguntas da pesquisa, o método e o cronograma. Essa proposta deve ser clara e objetiva, e bem específica no que você quer atingir. Não fica com aquela enrolação, usando palavras a mais, frases desnecessárias. E essa etapa deve incluir também uma justificativa para a pesquisa, uma pequena revisão de literatura relevante que você acha sobre o tema, o estado da arte, e um plano detalhado para a coleta e análise de dados. Então, é importante
Lembrar também que essa proposta deve ser escrita de forma compreensível para o público-alvo e para os possíveis patrocinadores, financiadores da pesquisa, quando envolver esse tipo de possibilidade, né? Como, por exemplo, você ter uma verba de uma agência de fomento. Bom, aí chegamos na definição do método de pesquisa, né? O método em pesquisa científica é o conjunto de procedimentos e técnicas utilizadas para você coletar e analisar dados com o objetivo de responder uma pergunta ou testar uma hipótese, como eu já falei antes aqui. Ela inclui a definição do problema, a revisão da literatura, a definição de variáveis e hipóteses, a escolha de amostra, design experimental, coleta de dados, interpretação, ou seja, ela é fundamental nessa etapa que o método seja claro, preciso e replicável, para que outros pesquisadores possam verificar e validar esses resultados. Existem vários métodos de pesquisa, né? Eu não vou me ater a eles aqui, vocês depois podem fazer mais uma pesquisa. Com o tempo eu vou trabalhando mais material nesse sentido, mas temos, assim, por exemplo, pesquisa experimental, pesquisa de campo, pesquisa de survey, qualitativa, quantitativa, quali-quant, análise de dados secundários, estudo de caso, por aí vai. Tá? Então, inclusive lá nesse mapa mental que eu preparei para vocês, tem várias opções para vocês escolherem, até uma sequência lógica de como escolher isso. Cada método tem suas próprias vantagens e desvantagens, e a escolha do melhor depende do objetivo, das limitações da pesquisa e também do próprio pesquisador. Com o método em mãos definido, nós passamos à coleta e análise de dados, que é a etapa seguinte desse planejamento. Durante essa etapa, os dados são coletados de acordo com um plano de estudo lá no projeto, né, e analisados usando técnicas apropriadas. É importante garantir que esses dados sejam coletados de forma precisa e confiável e que essa análise seja feita de forma de evitar viés de pesquisa. Então, além disso, é importante lembrar de registrar todos os passos dessa análise de dados e também da coleta para garantir transparência, replicabilidade dessa pesquisa e também, se por acaso um avaliador, num evento, num periódico, questionar isso, vocês têm todas essas informações à mão. Passamos, então, aí depois da análise dos dados, a apresentação dos dados, à fase da análise da conclusão e a futura publicação desse material, desses resultados de pesquisa. Essa é a última etapa, é a conclusão e a futura publicação. Nesse estágio, nós, pesquisadores, escrevemos formato de relatório. Então, a gente precisa entender a diferença do que é um projeto e o que é um relatório de pesquisa. Ou que pode ser um artigo, um TCC, pode ser uma dissertação, uma tese de doutorado, um relatório de pós-doc ou de agência, o que for, né? Então, esse relatório tem que detalhar os resultados e a conclusão da pesquisa. E você deve publicá-lo em uma revista científica apropriada e de forma completa, completando, assim, essa etapa acadêmica pertinente. É importante lembrar que os resultados da pesquisa devem ser apresentados de forma clara e objetiva, como eu já falei antes, né? E essas conclusões devem ser baseadas nesses achados, nos dados que foram coletados e analisados. Não é para ficar inventando situação nessa fase aqui da conclusão. E, além disso, é importante citar as fontes de informação e seguir todas as normas e padrões da área de estudo, no caso a BNT, APA, Vancouver e outra norma que seja solicitada pela instituição ou pelo periódico. Bom, em resumo, planejar uma pesquisa científica envolve várias etapas. Então, vamos lá. Desde a escolha do tópico, do tema, definição do problema, questões, hipóteses de pesquisa, elaborar o projeto de pesquisa, elaborar essa proposta, coletar, analisar os dados, definir método, ir a campo, trabalhar, concluir e publicar esse seu trabalho. Cada etapa dessas é crucial para garantir que a pesquisa seja bem sucedida e reduza os riscos ao máximo de alguma coisa ser analisada pelos especialistas, aí, avaliadores, orientadores, bancas, de uma forma incorreta, né? Então, siga todas essas normas para que isso aconteça de uma forma tranquila. E lembre-se de que planejamento cuidadoso e detalhado é essencial para garantir que a pesquisa seja bem-sucedida e produza resultados úteis, confiáveis, principalmente para a ciência e para a sociedade.
Não se esqueça de também atualizar o seu currículo Lattes depois com essa publicação e registrar a sua atividade científica e acadêmica junto ao CNPq. Mas isso é um assunto para uma outra fase. Bom, então, se você entrar lá no meu site, você vai poder ter acesso a esse conteúdo, modelos de projetos de pesquisa e também o mapa mental que eu prometi para vocês. Obrigado e até a próxima.